nossa pequena incursão sobre teoria da decisão. Hoje a gente vai falar do capítulo 2 do livro de Martin Peterson, né, Introdução à Teoria da Decisão. E o capítulo 2 se chama A Matriz de Decisão. Né? Então, antes de tomar uma decisão, você precisa determinar sobre o que você vai decidir. Ou, colocando de outra maneira, você precisa especificar quais são os atos, estados e resultados relevantes, né? Então, suponha, por exemplo, que você está pensando em fazer um seguro contra incêndio na sua casa, né? Então, talvez esse seguro custe $100. E sua casa esteja avaliada, vamos dizer, em $100.000. A pergunta é, será que fazer esse seguro vale a pena? Né? Então, antes de decidir, pelo menos utilizando as ferramentas da teoria da decisão, você vai precisar fazer uma formalização do problema de decisão. Né? Então, nesse caso, parece que se enfrenta um problema de decisão com dois atos. Você pode fazer o seguro ou não fazer o seguro. Né? E tem dois estados possíveis, que é a casa vai sofrer um incêndio ou não. E isso leva a 4 resultados. Né? Então, é útil você visualizar essas informações numa matriz de decisão, que é exatamente essas tabelas aqui, como tem aqui na figura. Né? Você tem aqui dois atos possíveis, você pode fazer o seguro, não fazer o seguro. E dois estados de mundo possível. Né? Claro, no momento que você faz o seguro, você não sabe qual dos dois vai ser o caso. Né? A casa pode pegar fogo em algum momento, ou ela pode não pegar fogo. E para cada ato e estado, você tem um resultado. Né? No caso, se você fez o seguro e a casa pegou fogo, você termina sem a casa, no caso, e com $100.000. Né? Ou seja, o seguro vai te dar o dinheiro porque a casa pegou fogo. Se você fez o seguro e a casa não pegou fogo, você termina com a casa, mas sem nenhum dinheiro extra. Né? O seguro não te dá nada. Se você não fez o seguro e a casa pegou fogo, você termina na pior das hipóteses, né? Sem a casa e com os $100 que você não gastou do seguro. Já se você não fez o seguro e a casa não pegou fogo, né? Esse seria o melhor resultado. Você termina com a casa e com $100, né? Então, modelar o problema de decisão de alguém, de um agente, de um decisor qualquer, em uma representação formal, é essencial para a teoria da decisão. Por quê? Porque as regras da teoria da decisão são definidas apenas em relação a formalizações. Né? Então, você não consegue aplicar um princípio de teoria da decisão diretamente no problema. Você precisa formalizar esse problema e, como a gente vai ver depois, sempre vai haver a questão de se aquela formalização que você fez é a melhor possível, é a mais razoável possível, né? Então, uma vez formalizado o problema, você pode visualizar esse problema aqui numa matriz de decisão, como é o caso dessa figura, mas tem outras maneiras de visualizar um problema, como, por exemplo, aqui. Né? Isso aqui é uma representação sequencial dos problemas. Né? Então, os quadrados aqui representam um nó de escolha. Né? Então, aqui no quadrado, você tem a escolha entre fazer o seguro e não fazer o seguro, e leva a 2 outros nodos. E esses nodos circulares são nós de chance, né? De aleatórios, vamos dizer assim, porque aqui é uma escolha, vamos dizer, da natureza. Então, para cada escolha que você fizer, você vai ter 2 nós de chance que vão dizer que a casa pega fogo ou não pega fogo ou não pega fogo. E aqui você tem novamente os 4 resultados possíveis, como no outro. Tá? Então, repetindo, no nó de escolha, o tomador de decisão decide se sobe ou desce na árvore, vamos dizer assim. Essa árvore de decisão é o nome que você pode dar a esse tipo de representação. Se houver mais de 2 atos, né, aqui tem 2 atos, né, se eu tiver um problema com 3 atos, eu vou ter simplesmente 3 saídas do nó de escolha. Né? No nó de chance, que são esses circulares, a natureza, vamos dizer assim, decide qual linha seguir. Né? Então, essas saídas aqui representam estados possíveis. Né?
Então, as árvores de decisão são frequentemente usadas para representar decisões sequenciais, ou seja, decisões em que são divididas em várias etapas separadas. Que não é o caso aqui, né? Aqui só tem um nó de decisão, mas eu poderia aqui ter outro nó de decisão, né? Depois de eu saber que pegou fogo, eu poderia decidir alguma coisa. Depois de saber que não pegou fogo, eu poderia decidir alguma coisa, né? Então perceba que na representação em árvore, a ordem importa, porque obviamente se o nó de chance fosse aqui no começo, né, a casa pegasse fogo ou não, e depois eu decidisse se eu pudesse, né, seria um mundo perfeito, eu pudesse decidir depois do fogo fazer o seguro ou não, certamente eu sempre faria o seguro quando pegou fogo e não faria o seguro quando não pegou fogo, né? Então aqui a ordem importa, aqui não, né? Por isso que esse tipo de representação é utilizado para decisões sequenciais, né? Então aqui eu poderia ter outros nós. Poderia ter um nó de escolha, depois nós de chance, depois para cada um desses ramos aqui eu ter nós de escolhas, e depois nós de chance, eu poderia ter uma árvore bem grande, né? Então no livro Fundamentos da Estatística, né, The Foundations of Statistics, o Leonardo Salva já apontou que a tomada de decisão racional pode ser dividida em duas fases, tá? Quais sejam? Então, na terminologia dele, o objetivo principal da primeira fase é decidir, ele fala assim, que mundo usar num determinado contexto, ou seja, escolher a representação apropriada de estados, consequências e atos, né? Que mundo usar no sentido de que você precisa entender quais são os estados relevantes, quais são as consequências, quais são as escolhas relevantes e quais são as consequências que advêm dessas escolhas desses estados. Então, a partir daí, a partir de você decidir quais são os estados relevantes, as consequências e os atos relevantes, você vai ter uma descrição formal, né, como o Savage fala, ou o modelo daquilo sobre o que a pessoa tem certeza, o risco no caso, né? E já a segunda fase, já tendo a formalização, é estabelecer quais critérios para decidir entre possíveis custos de ações, né? Então aí é a questão de quais são os princípios de decisão, né? Que nos leva a escolher um ato dada uma determinada formalização, né? Então, na verdade, aqui a gente está lidando com 3 níveis de abstração, tá? É o problema de decisão, qual é o problema real, no mundo real. 2, a formalização desse problema. E 3, a visualização da formalização, né? Então, um problema de decisão é constituído por entidades no mundo que levam um tomador de decisão, que é uma pessoa, um ser no mundo também, a fazer uma escolha, né? Então, por definição, uma formalização de um problema de decisão é composta por informações sobre a decisão a ser tomada, independentemente de como essa visualização é visualizada, né? Então, a formalização na verdade, a escolha dos atos relevantes, dos estados relevantes e das consequências, né? E eu posso visualizar isso numa árvore ou numa matriz, né? Então, as formalizações compreendem informações sobre atos, estados e resultados, né? Que são as 3 coisas que são relevantes aqui para a teoria da decisão. E talvez também informações sobre as probabilidades, né? A gente viu lá no vídeo passado que isso define se a decisão é sob risco ou sob incerteza. E claro, né, o mesmo problema de decisão pode ser formalizado de diferentes maneiras. Nem todas serão igualmente boas, né? Então tem uma questão aqui de saber se sua formalização é boa, né? Às vezes você pode ter resultados diferentes porque você tem formalizações diferentes e talvez determinada formalização não é boa, né? Então, por exemplo, alguns problemas de decisão podem ser formalizados como decisões sobre risco ou sobre ignorância. Para eu formalizar uma decisão sobre risco numa decisão sobre ignorância, é só eu não considerar as probabilidades, né? Só que se as probabilidades são conhecidas, é certamente preferível escolher a formalização sobre risco, né? Já que, caso contrário, a gente vai estar ignorando informações relevantes, né? Então, naturalmente, né, qualquer conjunto de informações pode ser visualizado de diferentes maneiras, né? Só que a gente mostrou 2, que era a matriz de decisão e uma árvore de decisão, né? Poderia ter outras maneiras também de você formalizar, né? Certamente, se eu fosse fazer um programa de computador, talvez eu expressasse essa matriz de decisão usando vetores de vetores, por exemplo, né?
Então, isso aqui é uma terceira questão, é o modo como você vai visualizar, tá? Então, vamos falar aqui das três primeiras, vamos falar aqui dos três pontos que são relevantes na formalização, que são estados, atos e resultados. Vamos começar pelos estados, tá? Então, como eu estava falando, os blocos de construção de um problema de decisão são estados, resultados e atos. Intuitivamente, gente, um estado é uma parte do mundo que não é um resultado e não é um ato, né? Porque um ato ele pode ser realizado pelo agente na situação de decisão atual. Então, é difícil você chegar a uma definição mais profunda do que é um estado sem levantar questões metafísicas profundas. Então, até porque, em teoria da decisão, muitas vezes você vai formalizar atos de outros agentes como estados, né? Então, simplesmente aqui um estado é algo que não é um ato seu e não é um resultado, tá? Um estado é algo que é relevante para a sua tomada de decisão, mas não é um ato e não é um estado, né? Para muitas decisões é completamente irrelevante, por exemplo, se o número de átomos no universo é par ou ímpar, né? Então você não vai considerar essas duas possibilidades, né? Porque isso geralmente vai ser irrelevante para a sua decisão. Então você tem que considerar possibilidades que são relevantes para a sua decisão, que vão levar a resultados que você pode preferir ou não, né? Apenas estados que podem afetar a preferência do tomador de decisão, de escolher entre atos, precisam ser levados em conta, né? Então, só que mesmo estados, agora perceba uma coisa, mesmo estados necessários, ou seja, que sejam verdades necessárias, podem ser relevantes na tomada de decisão, né? Por exemplo, se a minha tomada de decisão é uma aposta sobre se a conjectura de Goldbach é verdadeira ou falsa, os estados relevantes são: a conjectura de Goldbach é verdadeira, a conjectura de Goldbach é falsa. Por mais que, por isso ser uma verdade, ser uma proposição matemática, ou é necessário que ela seja verdadeira, ou é necessário que ela é falsa. Então, um dos dois estados aí é impossível. Mas, como a gente está, como eu falei na outra aula, a noção de racionalidade aqui, ela é subjetiva e ela tem a ver com, e ela também é instrumental, o que importa é que, para o agente, ele não tem informações suficientes para decidir qual desses dois estados é o caso, né? Por mais que um dos dois tenha que ser necessariamente o caso, tá? Só que, perceba, em alguns estados, né, ou pelo menos algumas maneiras de particionar os estados relevantes não são legítimas, tá? São claramente legítimas. Veja esse caso aqui. Imagine que você tem duas opções de aposta, né? Vamos dizer que vai ter a eleição aí de Trump e Biden, e eu vou apostar ou em Biden, né, no democrata, ou em Trump, no republicano, né? Dependendo... então, se eu apostar no democrata e ganhar, eu ganho $100. Se eu apostar no republicano e ganhar, eu ganho $200, né? Então, se eu particionar os estados aqui da seguinte maneira... está um pouquinho... Será um pouquinho para cá. Aqui. Se eu particionar os estados relevantes da seguinte maneira, eu escolho ou faço a aposta certa e faço a aposta errada, né? Então, nesse caso aqui, parece que certamente o racional é apostar no republicano, simplesmente porque eu ganho mais se eu apostar no republicano, né? Então, seria o racional apostar que Trump vai ganhar, simplesmente porque eu ganho mais se Trump vai ganhar. Mas, obviamente, essa formalização aqui é ruim, né? Porque eu até acho que atualmente Trump tem um pouquinho mais de chance de ganhar. Mas, assim, não é óbvio, não é obrigatório eu achar que Trump vai ganhar. Isso aqui é um artefato do modo como eu escolhi os estados, né? O estado que eu ganho, o estado que eu não ganho. O motivo para que essa formalização seja ruim é que esses estados que eu escolhi, eles são causalmente dependentes do meu próprio ato, né? O estado que eu ganho, a aposta, que aposta? Depende, né? Que estado é esse? Depende do que eu escolhi, né?
o estado que eu ganho a aposta, se esse é um estado em que o democrata ganhou ou o republicano ganhou, depende exatamente de qual aposta que eu fiz, né? Então, que estado é esse aqui? Depende da minha escolha, né? Então, esse é considerado o chamado problema da dependência causal, né? Que leva à formalizações ruins como essa, né? O problema da dependência causal geralmente é abordado permitindo que você só escolha estados que sejam causalmente independentes dos seus atos, tá? Isso não ocorre na teoria da decisão causal, que a gente vai falar depois, e tem alguns casos em que parece que a gente tem que escolher estados dependentes dos nossos atos. Mas na teoria da decisão, vamos dizer assim, normal, a teoria da decisão standard, os estados devem ser independentes dos nossos atos, tá? Para não levar a problemas como esse, formalizações ruins como essa, tá? Então agora vamos considerar um tipo de problema um pouquinho diferente em relação a estados, que tem a ver com como as preferências dependem de qual estado é de fato verdadeiro. Vamos ver aqui. Suponha que você tenha sido gravemente ferido em acidente de trânsito e que, como resultado, você terá que passar por uma operação arriscada que ameaça a sua vida, né? Por algum motivo, e não importa por quê, você tem a opção de fazer uma aposta, né? Vamos dizer que você é um viciado em aposta e você quer apostar em tudo. E você vai apostar se você vai sobreviver ou não àquela cirurgia, né? Então, vamos dizer que se apostar que você vai morrer, né, você vai ter, ou você vai viver ou você vai morrer. No caso, você vai morrer e perder $100, ou você vai, né, vamos dizer que você tem que escolher entre essas duas apostas. Você apostar que vai viver, apostar que você vai morrer. Em certo sentido, você apostar que você vai morrer nunca é um resultado bom. Por quê? Porque você vai ganhar $100, mas você não vai estar mais vivo para ter aqueles $100, né? Então, a maioria das pessoas vão dizer que prefere a aposta na qual se ganha $100 se você sobreviver, não importando quão improvável seja esse estado, né? Então, mesmo que você tenha uma chance muito baixa de sobreviver, ainda assim parece que você vai preferir a aposta em que você sobrevive, simplesmente porque se você apostar que você vai morrer, você não vai estar lá para usufruir do resultado, né? Então, isso indica que essa formalização está subespecificada, porque o que te faz preferir a aposta de que você vai sobreviver não é a aposta em si, mas o resultado de que você vai sobreviver. Esse resultado é melhor porque é o resultado que você sobrevive, né? Então, você teria que colocar ali no resultado, teria que fazer como você fez aqui, como a gente fez aqui no primeiro matriz, sobreviver e ganhar $100. Né? Não vamos dizer que aqui seja apostar a vida, apostar na morte. Aqui é viver, aqui é morrer, né? Que são os dois estados relevantes. Então, se você apostou na vida e viveu, você tem vida mais $100. Se você apostou na morte e viveu, você tem vida mais $0. Mas, na verdade, você vai perder o dinheiro que você apostou, mas vamos esquecer esse dinheiro. Se você apostou na vida e morreu, aí você tem vida mais $0. Se você apostou na morte e morreu, você tem morte mais $100. Né? Então, esse estado aqui é melhor do que esse, e esse estado aqui é melhor do que esse, né? Então, apostar na vida aqui domina apostar na morte. Mas ele domina porque o valor de vida é muito incomensurável com o valor do dinheiro. Até porque o dinheiro só tem valor se você estiver vivo, né? Só tem valor para você se você estiver vivo, né? Então, aqui também você tem que tomar cuidado com... no caso aqui, você tem um dos resultados incomensurável com o outro, né? Então, isso também pode levar a situações em que você tenha formalizações ruins, né? Então, os estados devem ser escolhidos de modo que o valor dos resultados em todos os estados seja independente daquele estado ocorrer ou não.
esse valor aqui, ele é dependente desse estado aqui, desse estado. Se você morreu, na verdade, isso aqui tem valor zero, né? Então, essa também é uma formalização ruim, porque esse resultado aqui depende do estado, né? O resultado da aposta, né? Então, aqui, esse resultado realmente vale $100, esse aqui vale zero, né? Então, é por isso que isso aqui é uma formalização ruim. Tá, então, tá bom de falar de estados, vamos falar dos resultados, né? O que, em última instância, importa no processo de decisão é o resultado da escolha, né? Lembrando que a gente está falando aqui de uma noção de racionalidade instrumental, né? Então, por isso. Então, as ações, elas são meros instrumentos para alcançar bons resultados, né? E os estados são dispositivos necessários para aplicar esses instrumentos. No entanto, para descobrir qual instrumento usar, ou seja, qual ação escolher dado um conjunto de estados, os resultados devem ser classificados de uma forma ou outra, do pior para o melhor, né? Então, você toma uma ação porque você pensa que aquela ação vai ter um resultado que você prefere em relação ao outro. Então, você precisa ter, de algum modo, conseguir classificar os resultados do pior para o melhor, né? Como exatamente isso deve ser feito é um tópico importante na teoria da decisão, né? Vamos voltar aqui para nossa questão aqui dos seguros. Deixa eu apagar essa parte aqui sobre a aposta. Então, imagina que Jane, ela fez aqui um esforço. Então, Jane é a pessoa o decisor aqui, né? Você, o Jane, fez um esforço para analisar suas atitudes em relação a esses 4 resultados. Qual é que ela prefere? Qual é que ela prefere em segundo? Qual é que ela prefere em terceiro? Qual é que ela prefere em quarto? E ela chegou a essa ordem, né? Ela prefere ter a casa e ainda assim os $100, ou seja, ela prefere que a casa não queime, né? E ela não faça o seguro, mas ela prefere, em segundo lugar, ter a casa $0, ou seja, que a casa não queime e ela faça o seguro, né? Ela prefere fazer o seguro e a casa não queimar do que ela fazer o seguro e a casa queimar, né? Aqui no caso ela teria 100 casa e ela teria $100 mil, né? Por quê? Porque ela vai ter que comprar outra casa, etc, etc. E por último, ela prefere não fazer o seguro e a casa queimar, porque ela vai ficar com o dinheiro do seguro, né? $100, mas ela vai ficar sem casa, né? Então, o primeiro resultado, casa mais $100, pode ser considerado um mundo possível, né? Esses aqui são 4 mundos possíveis, que é exatamente semelhante aos outros 3, exceto pela condição da casa e pela quantia de dinheiro, né? Então, resultados nesse sentido, eles são abrangentes. Eles incluem muito mais do que a gente está mencionando diretamente na teoria da decisão. A gente supõe que o resto, tudo mais, é igual, né? Se mantém estável. Naturalmente, a classificação desses resultados é subjetiva, né? Então, somente esses dois aqui, né? Certamente, o primeiro e o quarto, para a maioria das pessoas racionais, eles vão estar nessa ordem, né? A não ser que você detecte sua casa e também não ligue para dinheiro, etc. Mas algumas pessoas podem preferir que a casa queime, né? E pegar o dinheiro do seguro. Acontece, né? Às vezes as pessoas fazem incêndios criminosos nesse sentido, para pegar o dinheiro do seguro. Então, para cada tomador de decisão, essa ordem vai ser diferente, né? E a ordem aqui adequada é aquela que realmente reflete as atitudes do tomador de decisão em relação aos resultados, tá? Então, como eu disse, na maioria dos casos, a gente não vai fazer uma valoração sobre se as preferências do tomador de decisão são racionais, a não ser para alguns determinados casos que diz respeito à estrutura das preferências, não preferências substantivas específicas, tá? Então, para medir o valor de um resultado, conforme percebido pelo tomador de decisão, é conveniente atribuir números. Pode atribuir números que, em teoria da decisão, geralmente são chamados de utilidades, né? Para evitar algumas confusões, né, já que o conceito de utilidade é um pouquinho mais complexo do que isso, vamos falar por enquanto só em valor. A gente pode atribuir números, então a gente pode
dizer aqui que esse aqui, né, na ordem aqui de Jane, esse resultado tem valor 4, esse tem valor 3, esse tem valor 2, esse tem valor 1. Então, esse aqui, ela prefere esse em relação a esse em relação a esse em relação a esse, né? Então, o valor ele pode ser medido usando diferentes escalas, como escalas ordinais, como é o caso dessa aqui que eu acabei de fazer aqui agora, e escalas cardinais, né? Então, uma escala ordinal, ela não diz nada em relação a essas preferências, a não ser a ordem, né? Que essa daqui é a mais preferida, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira, essa aqui é a quarta. Mas ela não diz quão mais uma pessoa prefere um resultado em relação ao outro, né? Não quer dizer que ela prefere casa e $100 2 vezes mais do que ela prefere nenhuma casa e $100.000 ou 4 vezes mais do que esse, né? Aqui simplesmente é uma ordem, porque isso aqui é uma escala ordinal. Então, os números meramente refletem a classificação qualitativa dos resultados. Nenhuma informação quantitativa sobre a distância de valor é refletida, né? Então, não estou dizendo aqui, como eu disse, que ter a casa e mais $100 é 4 vezes melhor do que não ter a casa e ter $100, certo? Então, vamos observar aqui, nessa figura aqui, essas 4 escalas, né? Tem a escala original aqui, escala A, escala B, escala C. Aqui é o melhor resultado, o segundo, o terceiro e o quarto. Perceba que a escala A, B e C, elas preservam a ordem entre os resultados em relação à escala original. Isso mostra que elas são escalas equivalentes do ponto de vista ordinal, né? Porque do ponto de vista ordinal não importa eu usar, não faz diferença eu usar qualquer um desses números, né? Porque você percebe, qual é o menor número aqui? É esse, né? Qual é o menor número aqui? É esse. Qual é o menor número aqui? É esse. E o menor número aqui é esse. Qual é o segundo menor? Aqui, esse. Qual é o segundo menor? Esse. Qual é o segundo menor? Esse. Qual é o segundo menor aqui? Esse. Esses dois são negativos, então o menos 378 é maior que o menos 504. O terceiro menor é esse. Terceiro menor. Terceiro menor. Terceiro menor. E o maior de todos é esse e esse aqui. 767 é o único positivo desses aqui. 100 é maior do que 98, 97, 92. 4 é maior que 3, que 2, que 1. E 10 é maior que 4, que 1 e menos 100. Então, são 4 escalas aqui que são equivalentes do ponto de vista ordinal, porque elas preservam a mesma ordem, né? Então, se o princípio de teoria da decisão que eu estou usando, ele se aplicar a escalas ordinais, essas 4 formalizações são igualmente boas, tá? Então, os matemáticos eles expressam esse fato, né, dizendo que escalas ordinais são invariantes em relação a transformações monótonas positivas. Então, eu posso aplicar qualquer função na escala original para gerar uma nova escala, desde que o resultado de aplicar a função a x, né, a determinado resultado, ele vai ser maior do que o resultado de aplicar a função a y, se somente se x for maior que y, né? Então, numa escala ordinal, eu posso aplicar qualquer função, desde que ela mantenha uma ordem, basicamente isso, né? Então, vamos pegar aqui a escala original, vamos dizer que meu x é 10 e meu y é 4. Eu apliquei aqui alguma função e tive 4 e 3. Então, 4 é maior que 3 se somente se 10 for maior que 4, né? Então, eu estou preservando a mesma ordem, tá? Acho que é bem intuitiva essa noção, né? Então, eu não vou nem entrar muito no caso, mas aqui a gente pode ver aqui, ó, no caso dessa outra escala aqui, várias escalas aqui. Peraí que eu quero aumentar esse aqui que está muito pequeno. A área não está aumentando. Tá, acho que dá para ver, né? Aqui no caso, gente,
Aqui, tá. Aqui tem a escala A, B e C, e aqui tem a D, E e F, né? Então, vamos ver aqui a D, ó. A D, ele não preserva a mesma ordem da escala original, porque veja, 10 é maior que 4, porém 8 não é maior que 9, né? Ou seja, essa escala aqui é ordinalmente diferente da original. Mesma coisa para E. 10 é maior que 4, mas é falso que menos 60 seja maior que menos 50. Então aqui também são escalas diferentes. Na escala F, 10 é maior que 4, se somente... E realmente, esse 100 é maior que 90. Mas se eu for pegar aqui, 1 é maior do que menos 100 e 80 não é maior que 80. Então essas três escalas aqui do canto, elas não preservam a mesma ordem das duas primeiras, das quatro primeiras, né? Então elas não são ordinalmente equivalentes, tá? Então essas são escalas ordinais. Existem escalas cardinais em que não só a ordem, mas as quantidades envolvidas importam. E tem dois tipos de escalas cardinais, que são escalas de intervalo e escalas de razão, tá? Numa escala de intervalo, ela reflete não só a ordem, mas a diferença entre cada resultado, né? Eu prefiro esse mais do que esse, a mesma magnitude que eu prefiro esse mais do que esse, porque a diferença entre os dois, o intervalo é igual, é 1, né? Então, a escala de intervalo ela vai medir não só a ordem, mas a magnitude das distâncias entre os resultados, né? Então, vamos supor para fins ilustrativos que a escala F, essa daqui, é uma escala de intervalo, né? Seria então correto concluir que a diferença de valor entre o melhor e o segundo melhor resultado, que é 10, é exatamente a mesma diferença de valor entre o segundo e o terceiro, que é 10 também, certo? Além disso, a diferença entre o melhor e o pior resultado, que é 20, é o dobro da diferença entre o melhor e o segundo melhor, né? Então, nesse caso, a escala F não seria equivalente à escala E do ponto de vista se as duas fossem uma escala de intervalo. Por quê? Porque a diferença na escala F entre o terceiro e o quarto é de 0. É o terceiro menor e o quarto maior. E a diferença na escala E do terceiro menor para o quarto menor é de 10. Né? Aqui é o menor, né? E aqui é o maior. E aqui é o maior, aqui é o menor. Né? Então, elas não são equivalentes do ponto de vista de intervalo. Né? Então, para ilustrar aqui de uma maneira acho que mais intuitiva que tipo de informação é representada na escala de intervalo, considere duas escalas de intervalo bem utilizadas, que são a medição de grau em graus Celsius e a medição de grau em graus Fahrenheit. Então, ambas as escalas refletem com precisão as diferenças de temperatura. E qualquer temperatura medida em uma escala pode ser facilmente transformada em outra, né? Então, a fórmula para você transformar Fahrenheit em Celsius é 1,8 vezes... transformar Celsius em Fahrenheit aqui, né? Então, você pega seu grau Celsius, né? Multiplica por 1,8 e depois toma com 32. Para transformar Fahrenheit em Celsius, né? Simplesmente você vai diminuir 32 e depois multiplicar por 1,8. É assim que você transforma uma escala em outra, né? Então, como ilustração de como uma escala Fahrenheit pode ser transformada na escala de Celsius, vamos ver aqui essa tabela aqui, né? Tabela de graus. Temperatura em Los Angeles, Tóquio, Paris, Cambridge, na Inglaterra, Nova York e Estocolmo, em Fahrenheit e em Celsius. Tá? Então, aqui simplesmente está aplicando aquelas fórmulas e tal. Né? Então, o 32 Fahrenheit é o 0 Celsius. O 0 Fahrenheit é quase menos 40 Celsius. É bem frio. Então, aqui
elas mostram temperatura em várias cidades em dia ensolarado, vários anos atrás, né? Então, ao observar a tabela, um erro comum é você pensar que a temperatura em Tóquio, vamos dizer aqui em Fahrenheit, é o dobro da temperatura em Nova York. Não faz sentido falar isso, tá, gente? Porque a escala de intervalo, ela só traz informação sobre a distância entre as temperaturas. Aqui no caso, que a distância é 32. A distância entre 32 e 64 vai ser a mesma que entre 64 e 96. Mas você não consegue fazer relação sobre dobro, sobre esse tipo de coisa. Por quê? Perceba, se essa temperatura aqui fosse o dobro dessa, a temperatura equivalente em Celsius teria que ser o dobro dessa. E não é. O dobro de zero não é 17,8, né? Então, isso não faz sentido, tá? Quer dizer só isso, como eu estava dizendo, que essa unidade aqui para cá, esse intervalo, ele equivale a 32, de modo que se eu tivesse outra temperatura aqui, que seria 32 mais 96, esse intervalo 32 vai ser o mesmo desse, de modo que se eu tivesse aqui 70, aqui vai ficar difícil fazer a conta, né? 35,6 vai ser exatamente esse intervalo, vai ser o mesmo intervalo desse, né? E isso daqui vai ser equivalente a isso, tá? Então, a escala de intervalos só consegue notar coisas em relação de intervalo, tá? Então, em terminologia matemática, escalas de intervalos são invariantes em relação a transformações lineares, né? Não toda transformação monotônica, mas apenas transformações lineares positivas. Então, isso indica que qualquer escala de intervalo pode ser transformada multiplicando por um número, né? Como é no caso aqui, né? Multiplicando por um número e depois somando o outro. Então, uma escala de intervalo ela pode ser transformada em outra escala equivalente multiplicando por um número e somando o outro. Tá? Isso é diferente das escalas chamadas escalas de razão, né? Uma escala de razão, ela reflete com precisão as razões, ou seja, a noção de dobro, metade, né? Por exemplo, massa, comprimento e tempo são todas entidades que podem ser medidas, que são medidas em escala de razão, né? Então, se eu tenho 20 libras, é 9 quilos. Isso é o dobro de 10 libras, que é 4,5 kg. Então, aqui a escala, a noção de quilo, ela coloca... ela traz mais informação do que a noção de grau. Por quê, gente? Porque a noção de grau, quando você pega a noção de grau, no caso do Celsius, simplesmente você pega a temperatura que a água evapora, a temperatura que a água congela, e escolhe qualquer... Vamos dividir aqui entre um e outro em 100. Certo? É assim que você faz a escala. Poderia ser 200, poderia ser em 1000, poderia ser em 5. Certo? E a escala Fahrenheit, ele escolhe outro intervalo. Eu acho que é quando uma mistura de água com sal, não sei o que lá, congela, é o 0. E o 100 eu nem sei o que é. Tá? Não sei nem se é algo a evaporar também, né? Então, essas escalas de intervalo, elas são feitas a partir de intervalos. Por isso que elas só captam informações sobre intervalos e não sobre razões, sobre dobro, metade. No caso do quilo, não. No caso do quilo, você pega não só 20 quilos, a diferença entre 20 quilos e 10 e 0 é a mesma, como 20 libras é o dobro de 10 libras, do mesmo modo que 9 quilos é o dobro de 4,5 kg. Então, formalmente falando, uma escala de razão ela só pode ser transformada em outra, ela admite menos transformações, simplesmente multiplicando, né? Então, perceba, no caso de escalas ordinais, eu posso fazer qualquer função monótona positiva. No caso das escalas de intervalos, eu transformo uma em outra multiplicando por um número e somando outro. E no caso da escala de razão, eu só posso transformar multiplicando por um número. Então, não é bem isso aqui, tá? Mas é quase isso. Uma libra é mais ou menos meio quilo. É um pouquinho menos.
né? Mas aqui eu estou só simplesmente multiplicando por um número. Acho que é 400 gramas e alguma coisa, tá? 450 gramas, eu acho. Então aqui eu só multiplico. Mesma coisa para segundos, mesma coisa para, né, uma semana, uma quinzena é o dobro de uma semana. Uma semana é 7 vezes mais do que um dia. Aqui também eu estou simplesmente multiplicando, são escalas de razão. Então vamos ver aqui um exemplo. Aqui, vamos dizer que essas escalas aqui sejam escalas de razão, né? Então elas têm aqui bastante informação. E aqui essa escala G e a escala I são equivalentes. Por quê? Porque a escala G ela pode ser obtida a partir da escala I simplesmente multiplicando por 5. 8 vezes 5, 40. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 5, 10. Então, elas são escalas de razão equivalentes. Tá? Já a escala H, ela não é uma escala de razão equivalente a G. Né? E aqui eu não estou... Perceba aqui que aqui eu estou multiplicando por 10 e somando 10. Não estou simplesmente multiplicando por 10. Né? Então aqui é 40 vezes 10 mais 10, 410. 30 vezes 10 mais 10, 310. 20 vezes 10 mais 10, 210. 10 vezes 10 mais 10, 110. Então, a G e a H são equivalentes enquanto escalas de intervalo, mas não enquanto escalas de razão. Tá? Porque você pode perguntar, né? Por que a teoria de decisão fica se pegando a coisas tão estranhas como esse tipo de escala? É simplesmente porque preferência não tem um número natural que você simplesmente mede, né? Você vai tomar alguns pontos e vai ter que simplesmente estipular números, né? E você tem que saber o quanto seus dados te permitem estipular mais informação ou menos informação. Será que seus dados simplesmente te permite estipular que para o sujeito ele prefere A em relação a B, B em relação a C, C em relação a D? Ou será que você consegue dizer, seus dados te permitem estipular que o sujeito prefere A 2 vezes mais do que B? Né? Então, por isso que você precisa ter esses diferentes tipos de escala, porque você pode ter mais dados ou menos dados. E aí você precisa saber até que ponto você pode fazer estipulação numa formalização, para você não fazer uma formalização que seja razoável, né? Dados os dados que você tem, tá bom? Então, terminamos de falar dos resultados, vamos falar dos atos, né? Então, imagine que seu amigo Leonard está prestes a cozinhar um omelete, né? Ele já quebrou 5 ovos. E na hora que ele vai quebrar o sexto, ele pensa assim, pô, esse ovo aqui pode estar podre. Se ele estiver podre, eu não vou ter um omelete, eu vou perder todos os ovos que eu tenho e acabaram meus ovos. Né? Então, ele precisa tomar uma decisão. Ele adiciona, aqui são os atos dele, né? Ele adiciona o sexto ovo ou ele não adiciona o sexto ovo. Se ele adicionar o sexto ovo e o sexto ovo estiver podre, aqui é um estado possível, né? Isso aqui ele não escolhe, isso aqui é a natureza que escolhe, ele fica sem omelete. Se ele adicionar o sexto ovo e o sexto ovo estiver bom, ele tem um omelete de 6 ovos. Se ele não adicionar o sexto ovo e o ovo estiver podre, ele vai ter um omelete de 5 ovos. Se ele não adicionar o sexto ovo e o sexto ovo não estiver podre, ele vai ter um omelete de 5 ovos do mesmo jeito, porque ele não adicionou, né? Então aqui, intuitivamente, é melhor ter um omelete de 5 ovos do que nenhum omelete. E é melhor ter um omelete de 6 ovos do que um de 5 ovos, né? Então ele precisa fazer essa escolha, né? E aqui você pode pensar o seguinte, que o ato de adicionar um sexto ovo, né? Um ato, em geral, pode ser pensado como uma função. Uma função que, dependendo do estado, ela retorna um resultado. Então, essa função para esse estado retorna esse resultado. Essa função para esse estado retorna esse resultado. Essa função não adicionar para esse estado retorna esse resultado. Então, você pode modelar atos, no geral, como funções que
pegam estados e retornam o resultado. Claro, para o agente, ele não sabe qual é o estado. Muitas vezes ele não sabe qual é o estado que é o caso, né? De modo que ele vai fazer um ato, ou seja, ele vai colocar uma função que pode retornar o resultado que ele não gosta, né? Então, se o primeiro estado acontecer né, se você fizer o primeiro ato e o estado, o ovo está podre acontecer, você terá como resultado sem omelete, né? Mas se o segundo estado acontecer, você tem como resultado omelete de 6 ovos, né? Então, essa definição de atos pode ser trivialmente generalizada para cobrir atos com mais de 2 estados e resultados, né? O ato é uma função de conjuntos de estados, se tivesse 3 estados possíveis, né, para um conjunto de resultados que poderiam ser também mais, né? Eu teria aqui uma matriz maior, tá bom? A teoria de decisão, esse aqui é um ponto importante também, está preocupada com atos particulares e não com atos genéricos. Um ato genérico. Um ato genérico, por exemplo, como navegar, caminhar, nadar, ele pode ser instanciado por diferentes agentes. Eu posso caminhar, Sócrates pode caminhar, né? Não mais porque ele está morto, né? Mas quando ele estava vivo, etc, etc. Por outro lado, um ato particular é sempre realizado por um agente em particular em intervalos de tempo particular, né? Então, o que está aqui nas linhas da sua tabela tem que ser atos particulares, né? Então, por exemplo, a viagem de Colombo e a viagem de Cook são atos diferentes, porque um é um ato de Colombo em uma época específica, o outro é um ato de Cook em uma época específica, tá? Então, geralmente se assume que os atos considerados por um tomador de decisão são atos alternativos. O que isso quer dizer? Que ele não pode escolher mais de um ato, né? Então, você tem que escolher aqui seu conjunto de atos de modo que eles sejam alternativos. Se eu adicionar esses aqui, eles são, por definição, alternativos, né? Já que um é a negação do outro. Então, eles não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Eu não posso fazer as duas coisas. Eu não posso adicionar e não adicionar o sexto ovo ao mesmo tempo, né? Mas não necessariamente um ato vai ser a negação do outro, até porque eu posso ter mais de 2 atos, né? Mas eu tenho que tentar procurar conjuntos alternativos de atos, né? Sendo que, de modo que se o tomador de decisão escolher um ato, ele não pode escolher nenhum dos outros, né? Então, a gente pode pensar que um conjunto A é um conjunto alternativo somente se cada membro de A, cada ato no caso, cada membro de A é um ato em particular, ele tem pelo menos 2 membros, tem pelo menos 2 atos, né? Se eu tiver só um ato para escolher, não tem teoria da decisão, né? Eu não tem nenhuma escolha. E os membros de A, do conjunto de atos, são idênticos em termos de agente, tempo, e eles não são realizáveis ao mesmo tempo, tá? Como eu disse, os atos aqui têm que ser atos do mesmo agente no mesmo tempo, né? Incompatíveis, tá? Então, à primeira vista, essas condições parecem ser bastante sensatas, né? Incontroversas. Porém, atos particulares podem ser membros de vários conjuntos de atos alternativos, não idênticos, né? E isso vai levar a situações como formalizações rivais, que eu pretendo falar em outro vídeo. Então, suponha que eu tenho um conjunto aqui de atos, né, que é ir ao cinema e não ir ao cinema. Pô, isso aqui é um conjunto alternativo, né? Agora, pense aqui que eu também posso ter esse conjunto de atos aqui. Ir ao cinema e comprar pipoca. Isso aqui é um ato. Ir ao cinema e não comprar pipoca. E não ir ao cinema. Esse daqui são 2 conjuntos de atos alternativos, né? Só que talvez não ir ao cinema para mim seja preferível. Vamos dizer que eu gosto muito de pipoca e nem gosto tanto de filme. Então talvez aqui entre esses atos aqui, as consequências dele vai me fazer preferir não ir ao cinema, em segundo lugar ir ao cinema. Vamos dizer que eu não gosto de filme, mas eu gosto muito de pipoca. Aí, no caso aqui, esse aqui seria o que teria uma preferência melhor, porque eu gosto muito de pipoca. Em segundo lugar, não ir ao cinema. Em terceiro lugar, ir ao cinema e não comer pipoca. Para mim, esse é o pior, porque eu não gosto de cinema e gosto de pipoca. Então, perceba que o modo como você escolhe os atos
os resultados e os eventos podem levar a formalizações rivais, no sentido de que elas levam a resultados diferentes, tá? Então, esse é um ponto que não é trivial, que eu vou falar em outro vídeo, tá? Por enquanto, a gente fica por aqui. Um abraço.